Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de gestão de pessoas 3. E nas aulas anteriores nós estávamos falando, sobre os métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo atual. Então nós falamos de diversos métodos esses que vocês inclusive fizeram atividades, pesquisaram, a gente discutiu bastante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de pessoas fora do seu cargo, Porque aqui todos esses métodos que nós falamos são métodos de desenvolver pessoas dentro do cargo em que elas já estão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como desenvolver essas pessoas fora do cargo que elas atuam atualmente, tá? E aí nós temos duas formas principais de desenvolvimento de pessoas fora do cargo atual delas. O primeiro é tutoria ou mentoria e o segundo é aconselhamento de funcionários. Então hoje nós vamos ver esses dois métodos de desenvolvimento de pessoas fora do cargo. Vamos começar então, pela tutoria ou mentoria. O que nós dizemos em relação a isso? Se você quer ir para um próximo nível, dar um passo na sua vida profissional e ir subindo, melhorando o seu nível profissional, você precisa ter um mentor, ou seja, um tutor, passar por uma tutoria, uma mentoria. Então, como funciona essa tutoria ou essa mentoria? Um gerente, um executivo, um gestor, um líder da empresa, ele vai guiar e vai orientar um determinado funcionário na sua carreira dentro da empresa, tá? Então, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar dando críticas, ele vai estar fazendo sugestões para ajudar esse funcionário no crescimento profissional dentro da empresa. Ele vai ser como se fosse um sistema de apoio, um suporte profissional para esse funcionário, para esse colaborador. Então, quando o colaborador ele tem alguma dúvida do que fazer, de tomar decisão, quando ele precisa de um conselho, quando ele precisa de uma motivação, quando ele precisa de aprender alguma coisa específica, algum tipo de treinamento ali no momento, quando ele precisa definir, eu não consigo definir os meus objetivos da minha carreira, eu estou um pouco perdido, para quem que eu corro, Quem que vai ser o meu suporte? Quem vai me ajudar a encontrar uma direção correta na minha carreira? É o tutor ou o mentor, Então, os dois fazem parte da empresa, tanto o tutor, o mentor, quanto o colaborador, e esse mentor, esse tutor, ele vai estar auxiliando aí para esse colaborador chegar no sucesso profissional dele. Então, ele vai ajudar ele a encontrar nesse colaborador a direção que ele tem que seguir para ter esse processo, esse sucesso, alcançar nesse processo um sucesso profissional, certo? Então, essa pessoa, esse tutor, esse mentor, ele é muito importante por isso, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer da vida, a gente não sabia por onde seguir, aonde ir para ter um sucesso profissional. E esse mentor, esse tutor vai orientar e vai auxiliar nesse processo, certo? Fazendo uma comparação bem simples, é como se fosse um time de futebol onde tem um treinador. Então, esse treinador, ele faz o quê? Ele dá conselho, ele auxilia, ele mostra direção, ele diz o que tem que fazer. Ele não simplesmente treina, ele dá um suporte total ali para os seus jogadores do time, E um tutor, um mentor dentro da empresa, ele também vai fazer isso com o funcionário, ele vai dar um suporte total. Ele não vai simplesmente dar um treinamento, ele vai estar ali apoiando, tirando dúvida, auxiliando no processo como um todo, assim como um treinador de um time faz, como esse daqui que é o treinador do time mais top. Perdeu ontem, mas continua sendo melhor, tá? Então, o tutor ele pode ser meio que comparado aí com um treinador. O que o treinador faz com os seus jogadores, dando esse apoio, é o que o tutor também faz com o colaborador, dando essa direção, acompanhando e auxiliando nesse processo profissional. Um exemplo de tutoria acontece nessa empresa aqui, a Motorola, que acredito que todos vocês conhecem, talvez até tenham aí algum produto Motorola. Essa empresa, ela tem um programa de tutoria e o que ela faz? Ela incentiva as pessoas a serem tutores, mentores de seus colaboradores. Por quê? Ela oferece promoções, olha só, ela oferece promoção de cargo para aqueles gerentes, aqueles líderes, gestores que fazem a tutoria com o colaborador e são bem-sucedidos nessa tutoria com os funcionários. Então, o funcionário, ele passou por um processo de tutoria e ele tem bons resultados,
ele consegue alcançar esse crescimento profissional através do apoio do tutor, então esse tutor também vai receber uma recompensa por isso. Ele recebe promoções, né, dentro do programa de tutoria. Então, muito bacana, porque as duas partes são beneficiadas. O funcionário que passou pelo processo de tutoria e teve seu crescimento profissional, e o tutor que utilizou ali o seu tempo para estar auxiliando, para estar dando suporte para esse funcionário, para estar ajudando ele a crescer, também tem a oportunidade de crescer na empresa. Então, os dois lados são beneficiados. Muito bacana esse programa que a Motorola tem. Então, além de guiar, de orientar o funcionário, esse gestor, esse gerente, ele também vai responder pelo resultado desse funcionário, né? Se o funcionário tiver um bom resultado, vai ser consequência para ele também. Ele vai responder por este resultado, por esse colaborador. Então, é uma forma aí de incentivar as pessoas a trabalharem com a tutoria, né, com a mentoria. Porque, senão, qual vai ser o seu objetivo? Eu vou estar ajudando uma pessoa, vou estar usando meu tempo ali para estar dando apoio para ela, para estar auxiliando, e qual que vai ser o meu retorno? Então, a Motorola tem esse retorno para os tutores, certo? Vantagens e desvantagens da tutoria. Primeira vantagem é o aprender fazendo, né? Porque as duas partes acabam aprendendo ali. O funcionário ele vai estar aprendendo com uma pessoa que já tem experiência naquela área, que já tem uma vida profissional mais desenvolvida, né? E ele vai estar aprendendo isso. Tem uma intensa interação entre as partes. O funcionário ele tem uma interação muito grande com o tutor durante esse momento de tutoria, nesse processo. Ele vai ter interação com a rotina, com o dia a dia dessa pessoa, ele vai ganhar muitas experiências, né? Além de que valoriza o funcionário também, porque isso mostra que a empresa está dando uma oportunidade para ele aprender e crescer profissionalmente, tanto para o colaborador que está passando pela tutoria, quanto para o tutor, que está tendo, né, a oportunidade ali de ensinar e de fazer com que o colaborador cresça e ele também acabar crescendo profissionalmente. Então, as duas partes saem ganhando, aprendem fazendo, tem uma interação grande entre eles e uma valorização da empresa com esses funcionários. Mas, como tudo, tem desvantagens? Claro que tem. A primeira delas é perpetuar os estilos e prática da organização. O que significa isso? Eu faço as coisas de um jeito. Eu vou ensinar outra pessoa, né, passar para a pessoa que está fazendo a tutoria comigo, do meu jeito. Então, nunca vai mudar o estilo de trabalho da organização. Vem uma barreira para se inovar, porque sempre é passado os mesmos estilos, né? Eu passo para a pessoa que está fazendo a tutoria comigo, depois futuramente se ela for fazer uma tutoria com alguém, ela vai passar para essa pessoa, e continua-se o mesmo estilo sempre. Então, cria-se um bloqueio aí para a inovação. A inovação não é muito utilizada porque as pessoas aprendem com quem já está lá e não passam as ideias novas que às vezes ela tem, que é até melhor do que já é feito, né? E também a capacidade do tutor pode ser um ponto negativo, porque esse tutor ele pode ser um ótimo profissional, mas ele não sabe passar, ele não sabe ensinar, ele não sabe pegar uma pessoa e ajudar ela, passar o conhecimento que ele tem para essa pessoa. Então, essa capacidade dele, né, de ensinar e de auxiliar uma outra pessoa pode não ser tão boa, e isso pode prejudicar a pessoa que está sendo ali fazendo a tutoria. E aí, a segunda forma de desenvolvimento de pessoas fora do cargo é o aconselhamento de funcionários. Nessa forma de desenvolvimento, o gestor, o gerente, o líder, ele vai aconselhar o funcionário, como o nome já diz, né? Então, dar assistência, dar um conselho ali no desenvolvimento, no desempenho do seu cargo. Keila, então, peraí, não é a mesma coisa? Tutoria, ele também vai acompanhar, vai fazer esse processo. Aconselho, ele vai dar conselho, não é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Não é igual. Tem uma diferença fundamental desses dois processos, tá? O aconselhamento, ele só acontece quando surge um problema de desempenho do funcionário. Então, quando o funcionário causa algum problema ali para a empresa, quando ele não está desempenhando o papel dele como deveria, quando ele não está tendo um bom desempenho,
Aí vai acontecer o aconselhamento, tá? Por parte do gestor, por parte do líder. A tutoria não, a tutoria é para crescimento. Aquele funcionário não está dando problema nenhum. Ele simplesmente precisa e quer crescer dentro da empresa profissionalmente, tá? No caso do aconselhamento é quando existe um problema. Então, essa vai ser a principal diferença aí dessas duas formas de desenvolvimento, tá? Neste caso aqui do aconselhamento, o foco principal, o objetivo principal é o processo de disciplina do funcionário, porque ele está apresentando algum comportamento que está errado, que não deveria estar acontecendo, que está inconsistente com o que deveria, né, com o que a empresa precisa, ele está indo ao contrário desse comportamento, então ele está precisando de disciplina para ele conseguir se alinhar com o que a empresa quer. Ele está fugindo aqui desse foco do que a empresa precisa. Então, ele tem que ter alguém ali para aconselhar ele, para ele conseguir chegar nessa disciplina do que a empresa quer, do que a empresa precisa, tá? Então, exemplos muito comuns. Quando o funcionário falta demais, quando o funcionário atrasa muito, quando o funcionário é insubordinado, né? Ele recebe ordens, não faz o que é mandado, ou ele faz da maneira incorreta, de formas erradas, ele sai do que deveria, né? Não cumprir regras, enfim. Então, tudo isso é necessário um aconselhamento nesses processos onde ele dá problema. E também quando ele tem um desempenho insatisfatório, ele não consegue atingir as metas dele, ele não consegue finalizar o trabalho, ele não consegue entregar ter a produtividade necessária. Então, tudo isso são problemas. E se existem esses problemas, aí que vai entrar o aconselhamento de funcionários, diferente da tutoria, que é para crescimento profissional e não para resolver problema, tá? Essa aí é a principal diferença, então. Para trabalhar com aconselhamento de funcionários, o gestor, o líder, ele precisa ter uma grande capacidade de ouvir e de persuadir aquela pessoa, porque ela nunca acha que ela tá errada. Ela sempre acha, ela sempre vai falar que não, que ela tá fazendo o máximo dela, que não tem como ela atingir aquela meta, que ela chegou atrasada porque teve um problema não sei na onde, ela vai dar um monte de desculpas. Então ela vai falar muito. E o gestor, ele tem que ter essa capacidade de ouvir o que ela falar e de persuadi-la de que não, ela está errada e de que ela precisa mudar o comportamento dela, né? Convencer uma pessoa de mudar o comportamento dela, de que o comportamento dela está errado, que ela precisa mudar, isso não é simples, não é fácil, né? E essa é a capacidade que esse gestor vai precisar ter, de persuadir essa pessoa de que não, ela está errada naquele momento, naquela ação dela, naquela atitude, que ela precisa mudar. Então, essa característica de ouvir e persuadir é muito importante para o gestor nesse processo de aconselhamento de funcionários. E o que nós concluímos, né, com tudo isso, tanto de desenvolvimento de pessoas fora do cargo, dentro do cargo, a gente conclui que o desenvolvimento das pessoas, ele é contínuo. Não existe eu fazer um desenvolvimento aqui e acabou, pronto, esse funcionário está perfeito. Não. O desenvolvimento é contínuo, então a gente vai passar por diversos processos, tanto de desenvolvimento dentro do cargo quanto fora do cargo. Isso vai ser contínuo, não é porque você fez um treinamento que você nunca mais vai fazer. Você vai fazer vários treinamentos, às vezes você vai passar por vários processos de tutoria, né? Tem funcionários que precisam passar por muitos aconselhamentos, e isso é normal, isso é natural, tá? Esse desenvolvimento é contínuo. Então, nunca dentro de uma organização a gente pode dar lá um treinamento do funcionário e falar, não, ele está pronto. A gente precisa acompanhar esse desenvolvimento dele. O principal recurso, né, de uma empresa são as pessoas. Então, nós precisamos cuidar dessas pessoas, cuidar dos nossos colaboradores e buscar sempre desenvolver, fazer com que elas evoluam, se tornem pessoas melhores e profissionais melhores, certo?